No ar, Vovoteca TV, Loteca 1153, 250 mil. Você acha pouco? Eu acho uma grana legal, hein? Pensou? Nem que dividir aí entre uns 10, 25 mil no bolso de cada um. São 7 jogos da 29ª rodada da Série A, 3 jogos equilibrados da 30ª rodada, já estamos na 30ª rodada da Série B. Depois dessa aqui, mais 8, hein? Nossa, vai rápido, né, galera? E temos ainda 4 jogos da última rodada da segunda fase da Série C. Jogos definindo posições para a próxima fase. Alguns muito importantes. Esse é o nosso desafio dessa adorável senhora chamada Loteca, o desafio dessa semana. E agora que vocês deixaram um like e o joinha da sorte, eu chamo o Matheus com os números parciais da grande enquete Vovoteca e o Matheus deixa, como sempre, as suas análises daquilo que ele acha que merece um destaque especial. É isso aí, é com você, Matheus! É isso aí, galera amiga, a nossa grande enquete já está na tela e superando 1.200 votos às 16 horas dessa quinta, as parciais da grande enquete Vovoteca vão apontando e eu destaco. 9 colunas aparecem como favoritas, com o Galo, de Hulk e Paulinho, sendo indicado como super favorito, o Bicho Papão do 1153 com 84% das intenções de votos. Alguns favoritos são poucos, ou melhor, nada confiáveis. O Ituano, com 56%, abre a possibilidade real de uma ótima zebra. Afinal, o Guarani é o último, porém com um jogo a menos que o penúltimo Ituano. Ou seja, jogo de iguais. Somente o fator casa favorece um pouco o time de Itu. Cabe investimento nesse jogo. Um outro jogo de paulistas também oferece um favoritismo de risco. A Ponte Preta, com 55% em 15º da Série B, recebe a Pantera com a mesma pontuação. Assim, temos novamente um jogo de iguais, onde qualquer coluna pode pintar ao final do jogo. Já temos 2 colunas que representam os visitantes favoritos. O Palmeiras com 69% visitando ele, o Massa Bruta, sempre perigoso, nem preciso falar mais nada. Com o Braga em campo e ele sendo a zebra, a listrada sempre se agita. E o São Paulo, o tricolor paulista com 67%, visita o Cuiabá, também favorito na coluna 2 do São Paulo. Um time asa negra do Sampa, nas 3 vezes que o São Paulo foi a Cuiabá, perdeu. Uma e empatou 2 vezes. O momento pode indicar quebra desse tabu, mas o histórico diz não. 2 das 9 surpresas amarelas, eu quero destacar o Remo, já classificado com 20%, porém buscando a liderança do grupo, visita o Bota que não venceu ninguém nessa segunda fase da Série C e vai apenas cumprir tabela. E temos a surpresa Inter com 23%, um time que não perde há 8 rodadas, com 6 vitórias e 2 empates, visitando o despreparado Corinthians. Outro jogo que vale investimento, pois o Inter causa muitos problemas ao Corinthians. É isso aí, galera, esses foram os meus breves destaques da nossa grande enquete. Continuem votando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR, nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, eu passo a bola para o JP e ele nos traz a análise do nosso jogo Sugestão. Beleza, Matheus, é isso mesmo. Também acho que alguns desses favoritos, né, sempre tem vários e sempre tem alguns que vão acabar decepcionando. Eu acho que você colocou realmente o dedo na ferida, assim como colocou o dedo na ferida dessas amarelinhas surpresas que podem confirmar, né? Lembrando sempre que números de enquete não é o número do jogo, né? Não é aquilo que muitos dizem, ah, mas esse não é favorito, esse não é zebra. A enquete, ela reflete a tendência de apostas por coluna. Então, quem vota tá votando apenas uma coluna, é uma pergunta direta. Coluna 1, coluna do meio, coluna 2. O cara olha e pá, crava dele. Lógico que no jogo em si, os números podem mudar, né? E aquele que é considerado uma zebra, na verdade, ele, na realidade de um jogo, é apenas uma surpresa ou até normal. Mas enfim, a enquete, ela abre caminhos, ela mostra um bom caminho para que se monte um jogo e se saiba onde estão as zebras e as surpresas. Simples assim.
Bom, Matheus, agora que você jogou aí na tela, nosso jogo sugestão composto de 14 secos, como sempre, e ao lado colocou os duplos, que eu acho que são bons duplos, né, que podem ser usados ou não, a depender da visão de cada um. Eu estou também indicando a zebra, uma zebra sempre perigosa, que é esse Bragantino, e o jogo do triplo. Eu acho que esse triplo lá em Itu, para quem tem dinheiro para triplo, pode resolver, tá bom, galera? E o que me levou às marcações? Vamos lá, jogo 1 Bahia e Flamengo, Bahia mira o G4, mas vem oscilando nas últimas rodadas. Porém mantém o ótimo padrão quando joga na Fonte Nova. Já o Flamengo, agora sem Tite, tende a melhorar e quer manter a longa sequência de vitórias sobre o Bahia. Se você não sabe, vovô te conta. Nos últimos 10 confrontos, o Flamengo venceu todos. Mas pode não vencer aqui, por isso eu começo no empate, mas indico o X2, empate coluna 2, como um bom duplo. Jogo 2 para Atlético Mineiro e Vitória. O Galo volta a focar no Brasileirão. Como não teremos Copa do Brasil, aliás, nenhuma Copa na próxima semana, todos os times envolvidos nelas poderão vir de time completo. Aí vai dar uma grande diferença aqui de padrão, de técnica, de elenco a favor do Atlético Mineiro, que recebe o Vitória, que está lutando para se afastar do Z4, mas que quando sai de Salvador mostra pouca pegada. Eu vou de Galo, coluna 1, e devo fixar nele. Atlético Paranaense e Botafogo do Rio. Ninguém é líder por acaso, mas o Bota já vê o Palmeiras no retrovisor e isso já começa a fazer efeito. Haja vista aquele 0-0, né, da outra rodada recebendo o Grêmio. Já o Furacão vem mal. Mal mesmo, hein? O Furacão precisa vencer alguma aí, uma sequência aí de empates e derrotas. Mesmo na sua arena, tá fazendo efeito. O time tá em 15º, permanece ali na zona de perigo, né? Do 10º para baixo é zona de perigo. Então vai ter que começar a caminhar aí para frente. Então é aquele jogo, né? Líder a gente sempre marca, eu começo com ele, mas assim como o Grêmio arrancou o empate, o Atlético também pode arrancar um empate aqui frente ao Fogão. Por isso indico X2 também. Bragantino e Palmeiras, no momento, deixar a coluna do Verdão sem marcação é um enorme risco, mas sabemos do potencial destruidor desse massa bruta. Mas que esse ano vem destruindo é muito pouco. Vou de coluna 1, aliás, vou de coluna 2, mas indico o Braga como zebra a ser cercada caso seu bolso comporte, tá? Se o seu bolso estiver abastecido e você olhar para o Bragantino e falar, eu não vou arriscar não, eu vou também marcar a coluninha dele aqui, nem que for com um duplo aberto, fica aí uma dica. Mas, no meu jogo particular, eu vou de Palmeiras, coluna 2. Jogo 5, Ituano e Guarani. Deu duro, tome um Dreyer. Essa que é a verdade. Realmente defino esse aqui como jogo do triplo. Não tem jeito. Ituano, às vezes em casa, faz umas boas apresentações. O Guarani, fora de casa, só venceu uma vez, empatou 2 e perdeu 10. Por isso que o pessoal tá indo mais de Ituano, mas é o 19º contra o último. Então é complicado. A última rodada, o Ituano fora perdeu só de 1-0 do Paysandu. E o Guarani em casa conseguiu empatar com o Avaí, que é melhor que ele, em 0-0. Assim começo marcando o péssimo que vai ser péssimo mesmo, esse empate para ambos. Mas eu acho ainda que é o melhor ponto de partida. Talvez eu fixe até nesse empate seco lá em Itu. Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto fazem o jogo 6. Fugir da zona cinzenta é o que resta a essas duas tradicionais equipes do interior paulista. A Ponte vem de sequência horrível no Moisés Lucarelli. Verdade, hein? 4 derrotas seguidas em casa e antes tinha empatado um jogo, então precisa vencer em casa. Já o Botafogo de Ribeirão vem segurando até bons empates fora de Ribeirão Preto. A coluna do meio vejo como uma boa marcação para esse jogo, mas eu também acho que esse aqui merece um duplo e talvez eu vá usar o duplo coluna 1 e coluna do meio. Isso pode ajudar
a marcar esse ponto. Então, empate ou coluna 1 e coluna do meio. No jogo 7, o Botafogo da Paraíba, o Belo, recebe o Remo, a tradicional equipe paraense. O Belo, de péssima campanha nessa fase, já cumpre tabela. Só tem 2 pontinhos nessa fase, já era. E o Remo já está garantido, mas ainda briga para terminar em primeiro, tirando do Voltaço a liderança do grupo, tá? Eu vou fixar o palpite em quem ainda tem objetivos. Coluna 2, Remo. Jogo 8, Atlético Clube, né, de Minas, recebendo a tradicional equipe do Londrina do Paraná. É o primeiro contra o segundo. Então é briga pela liderança aqui na Série C, Grupo C também, e pela classificação. Então eles brigam para serem líder e para se classificarem. A Vitória classifica um dos dois, mas não classifica os dois, porque tem o jogo Ferroviária e Ipiranga aí correndo por fora. E se tiver vencedor lá, se o perdeu aqui, o vencedor de lá toma o lugar. O empate derruba um dos dois, pela mesma situação, tá? Inclusive, vamos ver no outro jogo. Mas a situação é essa. Então, vou fixar o palpite. É uma briga direta e reta e eu vou no mandante, coluna 1. Ferroviária de Araraquara recebe Ipiranga no outro jogo desse grupo C. Caso vença mais uma em casa, os 2 jogos dessa fase venceu os 2, tá? Em Araraquara. A Ferroviária, então, ela se classifica independente do que vai acontecer no jogo de cima aí, Atlético Clube e Londrina. Isso porque os 3 chegam com a mesma pontuação, todos com 7 pontos. Já o Ipiranga vem com um ponto a menos, vem com 6. Grupinho equilibrado esse, hein? E só a vitória ele classifica, mas se ele vencer também ele se classifica, independente do que acontecer lá no outro jogo. Vai ser um jogo intenso, com risco até de empate. E esse empate pode classificar a Ferroviária, que ela iria então a 8 pontos, né? E aí no outro jogo se empatar e a decisão vai ficar ali no saldo de gols, né? Tem isso também. Mas pode, então por isso a palavra pode, né? Pode. Se houver vencedor no outro jogo, aí ela classifica mesmo. Começo na coluna 1, mas indico cercar o empate. Por isso eu vou de Ferroviária, seco, talvez seja o meu jogo principal, mas também cabe a indicação de 1x aí. No 10, o Bernô São Bernardo recebe o Voltaço Volta Redonda. Não será ainda dessa vez que o São Bernardo mudará de série. Aqui apenas cumpre tabela, que é Série C, Grupo B. Contra um Voltaço, já classificado, mas que ainda briga pela liderança com o clube do Remo, conforme eu falei no outro jogo. Eu acho que vai acontecer esse empate em São Bernardo. Devem ficar ali, porque o Volta Redonda, já nos últimos jogos fora, ele tem conseguido exatamente o que quer, ou seja, empatar. Nos 2 jogos que fez nessa fase fora, foram 2 empates, não marcou nenhum gol e também não levou nenhum. Haja retranca, hein? Haja retranca. Coluna do meio, jogo 10. Jogo 11, Mirassol e Vila Nova, Série B. Briga direta pelo G4, é o quarto recebendo o quinto. Ambos vêm de empates. Defino minha marcação inicial, observando a queda de rendimento do Vila fora de Goiás. Nas últimas 3 saídas, 3 derrotas. Já o Mirassol, em 14 jogos como mandante em casa, só perdeu um jogo. Fixo com ele, né? Devo fixar com ele. Porém, dependendo do seu bolso, cercar um empate aí, que pode ser uma realidade, pode definir esse ponto. Mas eu vou de Mirassol, coluna 1 no jogo 11. Com apenas uma derrota na Neoquímica Arena, o Timão vai para o tudo ou nada. Isso aí eu não tenho dúvida, contra um Colorado melhor dirigido e que mira o G4. O Inter tá em 7º, mas tá olhando ali para cima. E o Corinthians tá lá embaixo, querendo sair lá de baixo, né? E vem de várias rodadas sem perder esse Internacional. Nenhum dos últimos 4 jogos, hein? Nenhum dos últimos 4 jogos fora do Beira-Rio ele não perdeu. Então é aquele enjoado visitante. Ele é o 3º melhor visitante, na verdade, da Série A. Eu prevejo aqui um jogo bem aberto, começando com a coluna 1 na necessidade do Timão,
mas vou abrir um duplo, porque se o Corinthians for muito para cima, ele vai tomar gol do Inter. Então, palpite inicial, coluna 1, indicação de um duplo aberto no jogo 12, que eu acho que cai bem também. Já no jogo 13, o Cuiabá recebe o São Paulo. O desempenho do Cuiabá em casa o coloca como o pior mandante da Série A. 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Nas últimas 5 vezes que atuou em casa, perdeu 2, empatou 2 e só venceu uma vez, tá? Então, isso aí é o Cuiabá em casa. Isso aí vai condenando o time ao rebaixamento, já é o 19º. Já o Tricolor Paulista briga por G4, é o 5º, né? O G4 garante Libertadores direto na fase de grupos, e por isso só resta isso para o São Paulo, eliminado de Libertadores de Copa do Brasil, apesar de ter um retrospecto desfavorável quando visita o Cuiabá, né? Não venceu ainda lá, por 3 jogos, empatou 2, perdeu 1, mas aqui é um bom momento para quebrar esse tabu, é o que eu estou achando. Vou de São Paulo, coluna 2. Já no jogo 14, fechando, Vasco e Juventude, Série A, é o 9º contra o 12º. O Vasco encontrou seu melhor padrão, vem pontuando, tá? E já sonha até com um possível G6, aí tá 3 posições abaixo apenas. Recebe um Juve que despenca de produção fora de casa. Essa é a realidade do Juventude, que até aqui só venceu um jogo fora do Sul. Uma vitória fora, 4 empates fora e 9 derrotas. Perde muito fora do Rio Grande do Sul, lá da Serra Gaúcha, né? Lá ele é uma coisa, fora ele realmente cai. Eu acho que aqui não vai ser diferente. Eu vou de Vasco, coluna 1. É isso aí, galera. Mais uma vez analisando, palpitando, dando lá meus pitacos, minhas sugestões de duplo, de triplo. E o que mais eu posso fazer, né? Vocês sabem que o Vovoteca TV aqui no YouTube é apenas um complemento do grande trabalho que nós fazemos no vovoteca.com. Aquela visitinha e confirme as planilhas e as salas, além de confirmarem também as nossas acumuladas sempre que ajudam nas bets, tá? Que agora praticamente estão legalizadas. As que eu tenho no Vovoteca são todas 100% legalizadas, tá? E não deixem de nos visitar também no Lotequeiros BR, com as análises escritas do trio de jovens lotequeiros Matheus, Nicolas e Paulinho. E como não tenho mais nada a dizer, eu fico por aqui, desejando a todos um excelente final de semana. Votem com consciência e que Deus esteja presente hoje e sempre em nossos lares. Amém.